Imagine um mundo onde a magia fosse sobre um controle absoluto, tempo e compreensão do impossível. Agora, imagina Satoru Gojo vivendo nesse mundo, o dito por ser o feiticeiro mais poderoso da era moderna, com toda a sua extensão de poderes, mas não como um feiticeiro Jujutsu, mas como um mago, especificamente no universo de Frieren. E hoje a gente vai responder como seria se o Gojo vivesse como um mago no universo de Frieren. Será que o Gojo seria só mais um mago talentoso ou o maior monstro mágico da história desse mundo? E mais, e se ele vivesse como um humano comum? Ou e se ele vivesse 1000 anos como a Frieren? No mundo de Frieren, a magia não é relacionada e nem nutrida à base de emoções. Ela é um estudo, eficiência e leitura do mundo. Magos fortes são os que entendem leis naturais, refinam feitiços simples e conseguem esconder ou manipular sua própria mana. Ou seja, uma mana absurda não é o mesmo que uma mana bruta e barulhenta. Quem controla melhor a sua mana vence as batalhas, geralmente quase como uma lei absoluta. E aqui começa o problema, porque o Gojo praticamente nasceu para esse sistema. Aqui eu estaria considerando apenas os poderes base do Gojo, afinal de contas o Gojo tem várias e diversas habilidades, e caso vocês queiram um vídeo comparando o Gojo em algum verso ou algo do tipo, eu faço um vídeo mais completo explicando passo a passo, uma por uma das habilidades desta vasta gama de poderes que o Gojo possui. Mas aqui vamos simplificar para que esse vídeo não fique ainda mais extenso. Para colocarmos Gojo no universo de Frieren, temos que fazer algumas pequenas adaptações em suas habilidades, pois aqui alguns feitiços teriam algumas leves alterações para melhor coerência com o mundo de Frieren. E outra observação necessária é que não, isso não vai estar nerfando o Gojo de forma alguma. Então vamos mudar algumas execuções dessas técnicas e não o poder bruto delas. Para começar com os 6 olhos, ele provavelmente mudaria para algo como uma percepção arcana absoluta. O Gojo conseguiria continuar enxergando normalmente o fluxo como era com os 6 olhos, mas aqui seria um fluxo de mana. Ele também conseguiria enxergar estruturas de feitiços e até falhas mágicas. Ele aprenderia magias 10 vezes mais rápido do que qualquer ser humano comum. Algo semelhante a Fern no começo, aprendendo magias e feitiços rapidamente, porém isso de forma ainda mais aprimorada, de forma que até mesmo magos experientes achariam Gojo uma aberração do mundo mágico, pois essa habilidade dos 6 olhos, até nesse mundo, seria uma pura apelação. Além disso, detecção de feitiços invisíveis, camuflados ou selados também não passariam despercebidos pelos 6 olhos, e por isso ajudariam Gojo ainda mais a possuir conhecimento, o que a Frieren levou séculos para refinar, como essas habilidades que eu citei, o Gojo faria em anos. Ele não precisaria sequer de 1000 anos para atingir o seu ápice nesse mundo, pelo menos o ápice que vimos em Jujutsu Kaisen, porque vamos bem além nesse vídeo. Falando sobre o infinito, ele evoluiria ao ponto de se tornar literalmente uma barreira espacial permanente. No mundo de Frieren, isso seria visto como uma espécie de magia divina ou uma magia perdida, antiga demais para até mesmo outros magos a conhecerem, mas Gojo, provavelmente por sua família, a possuiria naturalmente. Os ataques nunca o atingiriam pela sua barreira espacial. Além disso, magos não entenderiam porque não conseguem tocá-lo, e isso com certeza o colocaria de imediato a realizar o teste de primeira classe em Frieren. Claro que ele teria que passar etapa por etapa no exame de mago de primeira classe, e ali, mesmo não podendo ser atingido, ele precisaria de algo para passar pelos testes. Algum tipo de habilidade ofensiva, pois defensiva ele já possuiria. E aqui entramos com suas outras habilidades, ainda na vasta gama de habilidades do próprio infinito. Azul, vermelho e roxo. Seriam todas magias gravitacionais de alto nível. O azul seria uma compreensão espacial, o vermelho uma expansão destrutiva e o roxo um apagamento de matéria. Nenhum mago comum sobreviveria a isso, nem demônios de elite, ou seja, os testes seriam passados com exatidão por parte do Gojo. E provavelmente com seus 20 e poucos anos, no máximo, Gojo seria oficialmente um mago de primeira classe, sem muitos esforços. E aqui muitos podem querer argumentar ou meramente reclamar com o seu fanboyismo do tipo, mas o Gojo oscilaria o verso de Frieren com 1 ano de idade. O exame ele venceria na barriga da mãe dele. Contra esses argumentos é só analisar a luta de Gojo contra o próprio Toji no arco escolar do Gojo. Por mais que o Toji era sim muito experiente e não dá pra tirar o seu mérito, o que fez Gojo perder foi justamente a sua inexperiência em praticamente tudo naquela época. Ele tinha dificuldades para manter seu limitado ativado, nem sequer sabia manipular direito suas técnicas e
muito menos tinha compreensão sequer básica de energia reversa, pra pelo menos se curar. Ele teve que aprender tudo na marra, naquele conflito, naquele embate contra o Toji e naquela batalha que quase o matou. E no universo de Frieren já vimos ameaças que sim, poderiam facilmente causar problemas para um Gojo jovem e inexperiente. Então sim, não é exagero nenhum dizer que o Gojo só passaria tranquilamente no exame após atingir seus 20 e poucos anos, com o seu domínio, técnicas que aqui sim seriam magias e feitiços e experiência elevados. E considerando que ele teria uma vida de estimativamente 70, 90 anos, claro que comparado a Frieren seria um tempo mais limitado de estudo, mas mesmo assim o resultado seria surpreendente. Afinal de contas, ele se tornaria um mago de primeira classe muito jovem, no máximo com seus 25 anos aí. Ele se tornaria uma referência viva de teoria mágica e mesmo humano, Gojo pisaria no topo, mas ele não chegaria ao máximo potencial, pois o interessante aqui, a partir desse momento agora, não é mais só imaginar quais ameaças Gojo passaria, mas sim tentar imaginar um power scaling de até onde Gojo poderia chegar no ápice máximo de seus 1000 anos. E é aqui que começa a parte mais absurda do vídeo. Agora tiraremos o limitador. Em 1000 anos, o Gojo poderia e provavelmente refinaria o seu infinito até um custo de quase zero. Ele criaria feitiços sem encantamento, magias instantâneas, domínios mágicos reais, iguais a expansões de domínio, porém num nível quase que surreal, tanto para o universo de Frieren quanto para o universo de Jujutsu Kaisen. Além disso, seu domínio vazio limitado seria como uma magia suprema. No universo de Frieren, isso seria um feitiço proibido, absoluto, capaz de derrotar qualquer ser consciente. Nem demônios anciões resistiriam a esses ataques. Afinal de contas, seria uma habilidade que focaria justamente na sua mente e não teria muito como evitar. E ainda assim, ele poderia ativar o domínio dele por mais tempo, justamente pelo treino e tempo de experiência que ele adquiria nesses 1000 anos. Ou seja, o domínio dele, o vazio limitado, seria praticamente impossível de ser derrotado. Claro que ainda assim, uma expansão a longo prazo poderia sim ser prejudicial para o próprio Gojo. Afinal de contas, essas são as próprias leis das regras do sistema de poder dele. E passando pra Frieren, não seria diferente. Mas considerando seu nível de experiência aqui, ele seria sem dúvidas o maior mago do universo de Frieren. Ele não seria um mago lendário, seria algo que o mundo tentaria apagar da história. E por isso, provavelmente seria alvo de muitos inimigos poderosos e interesses por parte de estudos mágicos por outras pessoas e outros magos. Bom, pra mim, acredito que os humanos veriam Gojo com medo e uma certa veneração. Alguns magos teriam uma incompreensão total por parte dele, e ele seria com certeza a maior fonte de estudos, mesmo após milhares de anos. Os demônios teriam provavelmente um ódio e pânico generalizado contra o Gojo, provavelmente tentando ou superá-lo ou fugir, mas em ambos os casos fracassando, pois até onde sabemos nenhum demônio teria sequer metade do poder de Gojo com 1000 anos de experiência, pelo menos é o que foi demonstrado até o momento no universo de Frieren. O Gojo seria aquilo que os demônios tentariam evitar, alguém que entende magia melhor do que eles, e se o Gojo quisesse, poderia facilmente acabar com os demônios em Frieren, pelo menos até os que foram mostrados. E a conclusão final é justamente essa: como um humano, o Gojo seria um gênio fora da curva. Agora, como um imortal, ou pelo menos um ser de vida mais longeva, ele seria o maior mago que esse mundo já viu. Não dá pra se dizer se ele seria ou não capaz de derrotar Azeri, pois nunca foi visto a extensão de seus poderes máximos. Porém, já sabemos que ela é bem mais velha que a própria Frieren. Mas uma coisa é certa, esse Gojo de 1000 anos derrotaria com certeza Sukuna com 20 dedos, em uma batalha épica, mesmo com Mahoraga e todo o seu arsenal demonstrado no final de Jujutsu Kaisen. Mas se quiserem eu faço um vídeo falando só sobre isso, sobre Gojo no verso de Frieren, realisticamente, ou uma luta detalhada de Gojo 1000 anos versus Sukuna 20 dedos, e etc. Mas agora me diz você, o mundo sobreviveria a ele? Considerando todos os personagens contra ele também? Comenta aí se você quer ver mais comparativos de e se, e apoia o canal como puder. No geral é isso, pra você no próximo vídeo, pessoal. Um beijo, fique com Deus, bebam água e até mais, pessoal. Tchau, tchau.